Obrigada, Napoleão, por suas informações. E para continuar a falar sobre política, eu recebo agora o Thales Castro, ele que é blogueiro e também tem aí várias discussões em torno de política. Já veio aqui com a gente várias vezes, está de volta aqui. Muito obrigada por sua presença novamente, viu, Thales? Eu que agradeço, Dani. É um prazer retornar aqui ao seu programa para a gente comentar sobre a política do Maranhão no momento que a política começa a efervescência a todo vapor, né, as movimentações. Então, eu te agradeço novamente por poder participar. Inclusive, no dia 31, era para ter uma reunião em que todos os partidos aliados e alinhados com o governo Flávio Dino teriam, então, essa conversa. Não teve. O governador teve uma decisão sábia de cancelar a reunião por conta do aumento aí da pandemia, voltou a ser crescente o número de infectados no Maranhão e toda essa problemática da pandemia e sabiamente ele cancelou, mas mesmo assim os bastidores estão a pleno vapor. A gente observa aí que, por exemplo, tem movimentação partidária, um sai dali, outro vai para ali, está o jogo das cadeiras, né, nos partidos, as filiações, então está a pleno vapor. E o governador, nesse momento, ele tomou uma decisão sábia, certa, de cancelar essa reunião nesse primeiro momento. Com certeza, no dia 31, a discussão seria para definir ou não essa questão dos nomes, ou era uma conversa ainda para sentir o clima? De acordo com as informações de bastidores, é que essa reunião preliminarmente seria mais para tratar a questão dos partidos que sustentam a base do governo, os partidos, como é que vão ficar, reafirmar a aliança. Não seria decidido quem seria o candidato, se era A, ou B, ou C, mas eles tratariam basicamente sobre as movimentações dos partidos, sobre a questão da conjuntura partidária e sobre a candidatura do próprio governador ao Senado, que cada vez vai se ficando mais evidente que ele disputará uma vaga no Senado. E já se pensa aí, inclusive, quando vai se filiar ao novo partido, não é isso? As movimentações do governador aí cada vez mais forte. A gente que já vem noticiando aí, desde abril já teve notícia de que o governador iria para o PSB e cada vez está mais forte e cada vez mais evidente a ida dele para o PSB, inclusive possa ocorrer o mais rápido possível, inclusive sem que ele aguarde até mesmo a definição do PCdoB, porque o PCdoB... Não tão esperada a fusão. Exatamente. Enquanto o PCdoB decide se vai fazer a fusão ou não, ou se aguarda outro processo aí esperado pelo próprio PCdoB, defendido pelo PT também, mas aí o governador Flávio Dino parece que tem acelerado a sua ida, inclusive essa semana ele teve com o diretório nacional do PSB lá em Brasília, lá com o Siqueira, né? E aí cada vez está mais evidente que ele irá para o PSB. E essa movimentação também irá influenciar muito aqui no estado. O PSB, que é controlado aí pelo Luciano Leitor, tem o Luciano Leitor aqui, inclusive já declarou que vai votar para federal e estadual em duas pessoas que não são do partido. Aí com essas movimentações eu acredito muito que o Bira do Pindaré passa a se tornar um nome de prioridade do próprio partido, que não tem sido, mas passa a ser uma prioridade do partido, porque é um deputado federal do partido que hoje não é defendido, não tem apoio nem do próprio presidente, do atual presidente. Uhum. Então essas movimentações aí vão influenciar muito aqui na política do estado do Maranhão. Esse ingresso do Flávio, esse possível ingresso dele ao PSB, aí tem todas as movimentações. Com certeza o Flávio ele vai para o PSB, existe um acordo dele ir para o Diretório Nacional e com certeza o controle do Estado estará sobre ele. É questão de lógica. Como é que o governador do Maranhão, que é a maior liderança política do Estado, vai para um partido e não ter o controle no seu próprio Estado? Claro que vai ser o controle do PSB no Estado do Maranhão, estará com o Flávio. E possivelmente com o candidato que será escolhido pelo Flávio Dino. Uhum. Que aí está entre o Carlos Brandão, vice-governador, e o senador Everton Rocha, que ainda tem essa discussão de quem será o candidato. Agora, para que todo mundo entenda tudo isso, esse cenário, essa movimentação, esses peões sendo, inclusive, colocados em um lugar, retirados dali, tudo isso é por conta da cláusula de barreira, não é isso? Tem a questão da cláusula de barreira, também tem a questão... É importante também, a gente tem ouvido falar muito assim, por exemplo, o senador Everton tem feito uma movimentação interessante em torno de partidos. Uhum. Aí a gente vê muito no noticiário, o senador tem tantos partidos. Mas até isso vai ser importante refletir sobre a questão
do sistema eleitoral vigente. Se vai permanecer, se permanecer o atual, é uma questão assim de que os candidatos terão mínimos de partido, até mesmo pela questão de nominatas que vão disputar para a Assembleia, para a Câmara Federal, porque não tem coligação o sistema vigente. Sim. E naturalmente vão ter, por exemplo, o DEM agora vai perder o Felipe Camarão, vai ficar o Juscelino. Será que o Juscelino vai conseguir montar um partido com o número mínimo de candidatos, respeitando aquela exigência da legislação que tem que preencher no caso, com 20 feminino, tudo isso, como se faz numa coligação normal, como se faz preencher, como foi feito nas eleições municipais com os vereadores? Será que ele vai ter a habilidade de montar um número mínimo, preencher aquela exigência de número de mulheres? Então, isso aí é uma reflexão que eu estou falando em cima do DEM, mas vai recair sobre todos os outros partidos. Então, a tendência é de que diminua um número muito grande de partidos. Por exemplo, um candidato aí a governador ter no máximo 3 ou 4 partidos para disputando vaga para a Câmara Federal e Estadual. É um processo natural e isso aconteceu nas eleições municipais. E aí você está vendo aí todas as movimentações intensas, se permanecer esse sistema eleitoral, aí, de certa forma, essa quantidade imensa de partidos não vai influenciar muito. Porque todo mundo vai ter que se organizar, se ajeitar, montar os partidos para disputar, até mesmo para que você consiga atingir o quociente eleitoral e eleger o número máximo de deputados federais e estaduais. Falando do PT, acabou de falar de Felipe Camarão, como é que fica esse cenário? A gente viu aí recentemente lideranças, já inclusive conversando com lideranças nacionais, lideranças do Maranhão, conversando com lideranças nacionais, e ver essa costura aí com o retorno de Lula no cenário. Ele viria para cá para o Nordeste, acabou adiando por conta da questão da pandemia, mas se vê essa movimentação do PT tentando aí se recolocar dentro do cenário diante aí as eleições de 2022. E o PT aqui no Maranhão? Na verdade, desde quando a Justiça devolveu os direitos políticos do Lula, o Lula tornou-se elegível novamente, o efeito Lula foi no Brasil inteiro e no Maranhão não é diferente. Então aí você vê a movimentação intensa do Lula hoje, inclusive o próprio ex-presidente FHC já teve um encontro com ele a nível nacional, ele já teve com o ex-presidente José Sarney, e aqui no Maranhão não é diferente. O PT, que é um partido muito aliado ao governo do Estado, ao governador Flávio Dino, com espaço dentro do governo, e aí o PT, quando se fala de PT, a gente não pode deixar de dizer que o PT é um partido diferente de todos os outros. O PT tem vários segmentos, vários grupos, movimentos, dentro do próprio PT. E sempre é eles que decidem o final, a maioria sempre decide. Uma filiação é debatida internamente, tem que ter o aval. No caso do Felipe, o Felipe já solicitou o pedido de filiação, a informação que nós temos de bastidores é que ele já solicitou, aí agora a executiva vai sentar, vai avaliar e ver se aprova ou não a filiação. E aí o nome do Felipe Camarão que entra no partido, o Partido dos Trabalhadores que tem uma nominata já cativa, né, para federal e para estadual, com possibilidade de eleger 1 ou 2 federal, aí com o Felipe Camarão fortalece. Mas o nome do Felipe passa a ser ventilado, inclusive, para compor chapa de vice do candidato que o Flávio for escolher para ser o candidato, e que aí, cada dia que passa, você vê aí as evidências, apesar de não ter sido batido o martelo, mas as movimentações deixam claro de que aí o vice-governador está em vantagem nessa movimentação no tabuleiro. Não quer dizer que o governador já decidiu por ele, mas as movimentações partidárias, de governo... Deixando claro, Carlos Brandão saindo como candidato ao governo, vindo aí com Felipe Camarão com o PT, seria mais ou menos existe essa possibilidade, que aí, nesse caso aí, para o senador Everton seria uma perda muito grande essa composição. Entendi. O senador que já demonstrou interesse, inclusive, de aliar-se ao PT no Maranhão. Inclusive, teve reunião com o ex-presidente Lula lá em Brasília e tudo, que ficou aí uma coisa bem intensa e movimentou muito os bastidores aqui no Maranhão também. É verdade. Thales, agradeço a sua presença aqui, muito obrigado pelo esclarecimento. Semana, então, tem mais, né? Com certeza, a movimentação, cada semana que passa as coisas estão movimentando ainda mais, mesmo na pandemia, mas os bastidores estão intensos. Não param. Então, mas eu que agradeço a participação, a oportunidade novamente de estar aqui contigo e estarei sempre à disposição. Obrigada, até a próxima.